O Brasil é um dos melhores países do mundo. Mas o que eu sou é melhor do que ser brasileiro. O meu país é um outro país. O lugar de onde eu vim, para onde eu vou voltar é muito melhor. Não há morte, não há problemas, não há guerras, não há inflação, não há conflito, não há corrupção, não há problemas de fobias sociais. Esse é o meu país. Eu sou de lá e um dia eu vou voltar pra lá. A mamãe disse que ia abortar e a vovó ficou calada, chorou muito. E um certo dia na escola dominicana, no nosso culto diário, pela manhã em casa, o Senhor usou a minha avó e a minha avó falou para ela, né? O Senhor falou para minha mãe através da minha avó, assim, Albertina, tu não podes tirar essa criança, porque o que tu tem no teu ventre é um menino homem, e esse homem será o evangelista. Através da vida dele, muitas pessoas irão ser transformadas. E se tu matar esse menino, tu vai estar matando um homem. Um homem que um dia vai fazer a diferença na nossa terra. E a minha mãe ficou muito tocada assim com isso, tinha um temor de Deus. E a minha tia velha que morava conosco já tinha preparado o chá para minha mãe tomar, para abortar, um chá abortífero, que é o que se usava na época. Aí a minha tia velha já foi na frente, que era a irmã da vovó que morava conosco, já correu na frente e já jogou o chá fora. Quando a mamãe foi mundoca para dizer para ela jogar o chá, aí a tia velha já tinha jogado o chá fora. Porque também creu, né, que era realmente o Senhor que estava falando ali. Quando ele nasceu, por eu ser a mais velha que tomava conta das crianças, né, em casa, e era eu que tomava conta dele. Praticamente ajudei a criar todos, né. Desde quando nasceu, Jovenal, aí eu fui a babá dele. Embalava na rede, do ladinho aqui, a mamadeira aqui, ó. Minha mãe falou na época que ali era meu presente de aniversário, né? O nascimento dele, o nascimento do apóstolo Juvenal. Estive 4 anos na frente dele, ele foi crescendo e seguindo para onde eu ia, ele ia junto. Inclusive aprendendo as coisas que eu aprendia, ele procurava aprender comigo. Então muita coisa que ele aprendeu, eu ensinava para ele, ele aprendia assim com muita facilidade, né? Sempre o mesmo bolo, os mesmos parabéns, né? Sempre foi assim. E quando era criança, a gente tinha nossas desavenças e a minha avó apelidava inclusive ele de José do Egito, porque nós somos 11, ele é o do meio. Aí a minha avó dizia assim, todas as vezes que a gente brigava, ele era muito peralta, ele atentava que só a Geísa. E a Geísa corria atrás dele para dar nele, ele corria escondido debaixo da saia da vovó. E aí, vocês perseguem. Aí ele enchia, torrava lá a paciência do Jordão, o Jordão corria atrás dele para dar nele. E ele se escondia na cama da vovó, debaixo da cama. E sempre foi assim, se escondendo debaixo da cama da vovó, atrás da saia da vovó, atrás da cadeira da vovó. E sempre foi assim. Ele era o paparico do tio Juvenal e da vovó. A adolescência dele foi conturbada. Fazia bagunça na escola, como toda criança rebelde na época. Nessa época faz. E chamava muita atenção dos professores por ser muito dono de si. Ele sempre teve espírito de liderança. Né? Aquela história de que ele sempre fala, né? Quando o bom líder é aquele que tem seguidores. Ele é um bom líder desde essa época. Aí ele se envolveu com alguns colegas assim da rua que eram pessoas assim do mal, né? E ele aprendeu a brigar, a lutar, aquela coisa toda, e fez karatê, e chegou a ser até faixa, se eu não me engano, faixa marrom de karatê, umas coisas assim. E quando eu falo em segurança, porque ele conhecia muito mesmo luta, né? Ele magrinho daquele jeito ali, às vezes eu vi ele lutando com sabe, homens muito mais fortes e tal, e ele derrubava mesmo. Era bom de luta, era bom de briga. Então eles eram envolvidos com lutas marciais. Tinha um professor, acho que até amigo deles, dava aula para eles numa escola perto de casa, que era do professor Edson, uma escola particular.
Bem em frente de casa tinha uma delegacia, eu vou contar esse episódio. Bem em frente de casa tinha uma delegacia e certa vez eles combinaram de fazer um treinamento e falaram pro Edson, nós vamos treinar, tu cede a tua escola. Eles levavam aqueles tartão, botavam lá no chão e tinha um salão enorme atrás e eles treinavam lá. Karatê, era karatê. E aí eles esqueceram de pegar a chave da escola. Aí o Juvenal teve a brilhante ideia de pular o muro. Pular o muro da escola, porque eles tinham a chave da porta, do portão não, né? Aí eles entraram e alguém na rua passou e viram eles pulando, não sabiam quem era, foram lá na delegacia e deram parte que tinha ladrão na escola. Que quando os meninos viram, os colegas dele viram aquela armação, correram, ficou só ele. Nesse dia ele foi preso. Ele foi preso. Mas pensa, o homem ele era dessa finurinha, cabelos encaracolados, calça colada, blusa aqui, top, né? Mas ele distribuiu chute para tudo que foi lado para aqueles guardas. Eram 6 para segurar ele. Ele deu em todos eles. Ele apanhou, mas ele sozinho deu os outros nos guardas tudinho. Por isso eles prenderam lá e não queriam soltar o Juvenal. O papai, demos escândalo, o papai foi lá e eles não queriam soltar o Juvenal porque ele tinha desacatado a autoridade. Foram para a delegacia e lá vem o papai com o Juvenal. Aí quando chegou em casa, o papai... Porque tudo que a gente fazia, tinha que pegar uma surra. E tá aí uma coisa que eu aprendi com o Juvenal. Ele era o único que se ajoelhava para apanhar. O papai chegava para bater nele e o papai, vá buscar a taca. Ele ia lá, pegava a taca e entregava para o papai. E se ajoelhava. Se ajoelhava. No que ele se ajoelhou, papai, perdão, papai. Aí o papai desistia de bater nele. Quando ele estava naquela onda mesmo assim de muita rebeldia, eu não me lembro muito bem como foi o encontro dele com o pastor Marivaldo. Quando ele chegou um dia em casa, já de outra forma, já com Bíblia na mão, quando ele começou a andar com Bíblia na mão, aí se transformou numa pessoa totalmente diferente daquilo que ele era, e foi uma mudança assim muito radical, porque ele sempre foi radical em tudo. Aí ele tinha que lutar judô, karatê, lutava no tchaco, tudo que você podia coisar. Se ele usava um cordão, era o mais grosso da turma, usava um crucifixo de madeira enorme no pescoço, nu da cintura para cima. Ele tinha que chamar a atenção de qualquer maneira. E quando ele mudou, foi transformado, que aceitou Jesus, é a mesma coisa. Tudo ele foi sempre radical. Se era para bagunçar, era bagunça radical. Se era para estar na linha, era na linha radical. Ele era sempre assim. Eu só sei que, de repente, o Juvenal foi, assim como um relâmpago, o Juvenal mudou. De repente parou de sair e ficava só em casa. E era só com a Bíblia na mão para cima e para baixo. Agora tu pensa, quem ficou feliz com isso, né? Precisa adivinhar? Não, vovó. A vovó ainda estava viva, né? Era viva. E a vovó, nossa, jubilava com aquilo. Aquilo parece até que remoçou a vovó, sabe? E era aquela coisa com ele e tudo. E, de repente, quando ele começou, ele já aceitou Jesus na igreja, numa casa, num culto na casa do pastor Marivaldo França Barreto. Aí, depois que ele aceitou Jesus, que é uma família muito amiga minha, que morava na outra rua, me chamou e disse assim, escuta, o Juju é crente, que chamava todo mundo conhecido como Juju. O Juju agora é crente, é? Eu disse, não é, minha irmã, ele aceitou Jesus, agora ele está na igreja. Aí ela disse assim, poxa, que bom, eu tinha muito medo das pessoas matarem ele. Assim, ele mudou totalmente e foi para melhor, mas ele se tornou, inclusive, assim, ele ficou desacreditado, né? Inclusive, meu pai não acreditava que ele pudesse ter, assim, uma mudança muito, muito forte na vida dele. Foi o pastor Marivaldo que viu como ele estava na perdição, né? Mesmo que ele estava atolado nas drogas, a família não sabia. E de repente ele mudou e mudou mesmo, e de lá para cá nunca mais retornou, né? Retornou para aquela vida louca, aquela vida maluca. E só Jesus mesmo para fazer esse milagre, né?
A primeira pessoa quem ele levou para Jesus foi Pastor Rai, porque eles sempre foram muito, apesar de que eles não andavam muito juntos, mas porque o Juvenal ele andava mais com a turma dele, irmãos assim, ele não andava junto com os irmãos, né? Porque sempre a gente tem um irmão que a gente anda junto, né? Quando pensou que não, a coisa foi espontânea. Ele foi plantando semente, plantando. A coisa foi mais ou menos assim. Aí ele saía às vezes tarde da noite, às vezes saía um dia, voltava no outro, a mamãe perguntava, dizia não que ele ia para vigília, ele ia para vigília, aí ele ia pregar naquelas barrancos onde ele bebia e brigava, ele ia pregar pro pessoal lá. Essas histórias que ele conta na igreja, né? Aí foi que ele começou a chamar o Rai começou a acompanhar ele desde essa época. Logo que ele aceitou Jesus, o Rai se juntou a ele. E já foi e ficou junto com ele até hoje. Aí pronto, tudo era para obra. Tinha uma lancha, dava lancha para obra. Tinha um carro, dava o carro para obra. Pronto, o menino era assim. O papai, pronto, vai me levar à falência. Ele trabalhava com o papai, né, na Geisa Calçados. E era aquela coisa, ele era gerente na loja, tomava conta de tudo. E acabou ficando como sócio do papai, de tanto que ele trabalhou, né, ali. E o papai dizia, comentava com a mamãe assim, Juvenal vai me falir, ele dá tudo para a igreja, eu não sei mais o que eu faço. Ele vai, desse jeito ele vai me levar à falência. Se o irmão chegava pedindo dinheiro, ele dava. Se chegava pedindo um rancho, ele ia dar no escritório, ele dava. Para pagar uma luz, ele dava. Papai, pronto, o menino vai virar pastor e vai fazer da minha loja uma igreja. E na realidade eu como fui enveredei para assim, a música, né? Ele sempre me acompanhava. Ele era como se fosse, posso dizer assim, um segurança, né? Porque ele que ficava ali e tal comigo, e para onde eu ia ele ia junto e tal. E para Jesus eu que já tive que correr atrás dele, né? Porque ele superou, né? Me superou em tudo, em conhecimento, é muito inteligente, muito estudioso e se tornou um apóstolo, né? Pastor, depois apóstolo e tal. E eu que resolvi segui-lo. Ele me seguia antes, né, no mundo, e agora eu que sigo os caminhos dele. É isso. Na verdade, os planos de Deus, eles são perfeitos mesmo na nossa vida, né? Eu nunca pensei que eu fosse casar com um rapaz que eu via correndo pelo templo todo, pela igreja toda, para falar com as pessoas. Uma hora eu olhava, ele estava lá em cima, conversando com pessoas idosas. Outra hora eu olhava, ele estava embaixo, conversando com jovens. Outra hora eu olhava, ele estava no outro lado da igreja, conversando com homens. Então, ele sempre foi uma pessoa muito comunicativa, um rapaz que era um jovem, né, de 20 anos, 21 anos, mas era alguém que realmente revolucionava na época, né? E não sei porquê, eu não conseguia vê-lo como alguém que eu pudesse pensar ou sonhar que um dia casaria com ele. Mas os planos de Deus são perfeitos, né? E nós começamos a trabalhar juntos na igreja, com a juventude da igreja, ele era o líder da juventude, e nós começamos a trabalhar juntos, e eu comecei a olhar para ele diferente, e ele começou a me ver de uma forma diferente. Eu cantava na igreja, e até uma coisa interessante que aconteceu, depois que nós tínhamos mais intimidade, estávamos mais juntos, ele me falou que um dia eu fui cantar uma canção na igreja, e ele ouviu o pastor anunciar que eu ia cantar, né? E aí ele já ia sair para algum lugar, ele ia a alguma congregação, eu não sei o que ele ia fazer, mas na verdade ele ia sair daquele culto. E aí quando ele ouviu que eu ia cantar, ele disse para uma pessoa, eu vou me sentar aqui e vou ouvir, porque essa moça canta muito bem, ou então
eu gosto muito de ouvi-la, alguma coisa assim, né? E aí nós começamos a nos olhar de outra forma, né? E antes mesmo que nós achávamos, nós já estávamos comprometidos. Agora, o interessante é que haviam outras pretendentes, né? Então, para mim foi muito difícil, porque eu era muito nova e as outras moças tinham idade de casamento, tinham uma idade que equiparava a dele, ou que era talvez mais compatível, né? E eu era uma menina de 15 anos, né? Quer dizer, na época, 14 anos. E aí, mas enfim, nós quebramos um paradigma, né? Minha família, em primeiro lugar, ficou um pouco, assim, preocupada, porque ele estava terminando o seminário e nós já sabíamos, né? Até porque os nossos pastores já haviam falado para ele que ele era um potencial para sair, né, para iniciar um trabalho. Então ele já estava marcado, já estava, né, preparado psicologicamente para ir embora para o campo. E aí a minha família sabia que se eu casasse com ele, se eu ficasse noiva com ele, eu teria que esperar muito tempo até que ele retornasse, ou então talvez teríamos que apressar realmente o casamento. Mas a verdade é que nós decidimos nos casar para nós irmos, né, trabalhar juntos, fazermos a obra de Deus. E isso gerou um pouco de aflição, um pouco de tumulto, não só na família, mas no meio da igreja. Muitas pessoas vieram falar comigo para tentar me persuadir a não casar, porque eu era muito nova. E hoje até dou razão para essas pessoas, porque realmente eu era muito nova mesmo, eu realmente não estava preparada para o casamento. Mas o que foi muito maravilhoso e é onde realmente o plano de Deus se encaixa é que, apesar do Jovenal ser tão jovem, ele, para mim, foi muito maduro, foi muito homem, foi muito capaz de me levar para um lugar difícil, que não tinha luz elétrica, que não tinha água encanada, que as pessoas não eram tão amáveis, né? Principalmente em receber um casal de pastores que eram tão jovens. Para eles nós não éramos confiáveis e nós enfrentamos todo tipo de preconceito, todo tipo de dificuldade para fazermos a obra de Deus. Mas em nenhum momento ele me passou insegurança, em nenhum momento ele me passou medo. Até é engraçado que algumas vezes conversando, eu perguntava dele, né? Você não sentia medo quando nós andávamos pelas estradas, por exemplo, a pé, para visitar os irmãos? E ele dizia para mim, e eu dizia para ele, porque eu achava que você era tão forte e que eu poderia vencer tudo ao seu lado. E ele disse, você não imagina o medo que eu sentia. Eu me fazia de forte, mas na verdade eu estava morrendo de medo. Então, muitas coisas nós enfrentamos juntos e ele realmente foi muito forte. Um rapaz de 22 anos, com uma carga de responsabilidade não só ministerial, mas também com a carga de responsabilidade de terminar de criar uma moça de 15 anos. E sem contar que o meu pai, a minha mãe, minha família toda sofreu muito quando eu saí da minha casa para ir embora para a Transamazônica, né, para aquela estrada tão distante. Eu lembro do meu pai como se fosse hoje. Nós estávamos saindo num carrinho, num bugre, que nos emprestaram para nós irmos entregar para um pastor que morava em Humaitá. Na verdade, o carro era da igreja de Humaitá. E nós fomos naquele carrinho. E na hora que nós estávamos saindo, eu lembro do meu pai correndo atrás do carro, como se ele pudesse parar o carro para nos impedir de ir, né? Chorando, correndo e chorando. E aquilo foi muito marcante para mim. E depois, tão distante, 1000 e poucos quilômetros de distância,
do meu pai. Meu pai fazia as maiores loucuras de amor. Ele conseguia falar conosco pelo rádio do INCRA. Era inédito isso. Mas ele fazia porque ele queria saber notícias. Mas nunca ele teve a decepção de saber que eu estivesse mal, que eu estivesse triste, que eu estivesse com qualquer outro tipo de sentimento. Porque eu louvo a Deus porque realmente o Jovenal, ele foi amigo, ele foi irmão, ele foi pai, ele foi marido, ele foi a pessoa que realmente eu precisava, né? Distante dos meus pais, distante da minha família. Ele sempre esteve ao meu lado. E eu guardei no meu coração uma gratidão muito grande, né? Ficou guardada no meu coração. Uma gratidão. Eu nem sabia que essa gratidão existia, mas houve um momento da nossa história que eu precisei retribuir todo o amor, toda a compreensão, todo o carinho, toda a amizade que ele sempre me deu. Essa fase foi muito difícil pra gente porque a gente não era pequeno, né? Eu lembro que quando a gente era pequeno, a única coisa que eu lembro nessa fase difícil, que a igreja em si, e ele também passou, a nossa família toda acaba que passou junto também, foi que na minha cabeça de criança, eu pensava assim, caramba, do nada, a gente estava numa casa, estava tudo bem, e de repente, todo mundo foi parar num quartinho. De repente, todo mundo estava ali morando junto, sozinho num quarto. E eu lembro que foi uma fase muito complicada para o papai e para a mamãe. Só que na época a gente era criança e não entendia o que realmente tinha acontecido. E nesse momento que nós precisamos, eu lembrei de todas essas coisas. Que ele foi muito bom, que ele foi muito companheiro. Então, na hora certa, eu aprendi a ser também, e eu aprendi a retribuir também. Foi quando ele foi me pedir perdão. Eu acho que dos 3, eu não lembro direito se ele pediu perdão primeiro pro Joey, mas eu acho que eu fui a primeira que ele pediu perdão, né, por eu ser a única filha e tal. E eu lembro que eles me chamaram no quarto, ele junto com a mamãe, e aí eu entrei no quarto e ele se ajoelhou, os dois se ajoelharam na cama, né? E eu ajoelhei também, pensei até que a gente ia orar. E aí ele pegou e disse assim, minha filha, eu lhe chamei porque eu quero lhe pedir perdão. Você pode perdoar o seu pai? E aí eu lembro que eu dei uma resposta pra ele assim, eu perdoei até tão fácil naquele momento, eu lembro que eu até falei assim, pai, eu não tenho por que não lhe perdoar. Quem sou eu para não lhe perdoar? Né? E depois disso, a gente se abraçou, orou. Né? Uma coisa que eu penso é que, sempre penso nisso, que a gente podia ter feito qualquer outra coisa na nossa vida, porque tudo que um filho e uma filha não quer dentro da sua família é que seus pais se separem. Então, como a gente viu que Deus estava dando uma chance nova pra gente, então a gente agarrou com tudo que a gente tinha, essa chance. E a gente decidiu prosseguir. Então, toda vez que a gente volta e lembra disso, o que eu penso? Eu penso, poxa, Deus deu uma nova chance pra gente. Eu fui sendo cada vez mais fã. Primeiro, da minha mãe, por ter sido a guerreira, né, por ter como uma mulher tão forte, mas ao mesmo tempo naquela época tão frágil. As pessoas achavam, né, que ela era uma mulher frágil na época, né? Ela ficou como aquela mulher que relevava, né? Mas na verdade ela demonstrou uma força que eu acho que nem ela conhecia. E com essa força foi que ela conseguiu também manter a gente vivo assim também, sabe? Nós 3. E ela foi uma heroína também, né? Ela foi uma heroína. E isso até hoje o papai é grato e tal a ela, mas mais do que isso, nós nos inspiramos neles, os dois, sabe? Não foi só ela, mas ele também foi crescendo, foi, né, um fato muito, muito positivo para mim que aconteceu, foi que quando ele foi diante da igreja, no microfone, e confessou ali, diante de todos os líderes, que havia pecado, que havia falhado, aquilo ali é lição pro resto da nossa vida. Porque qual é o pastor que vai pegar um microfone e diante de uma liderança,
né? Mesmo que ainda tenha perdido alguns, mas graças a Deus não foram todos, né? Mas falar ali da sua dificuldade, dos seus erros, ninguém faz isso. As pessoas são seres humanos demais, são orgulhosos demais, às vezes, para reconhecer as suas falhas. Então, isso ele ensinou pra gente que a exposição traz cura. Foi a exposição que levantou ele de volta e fez ele chegar onde ele está hoje. Então, assim, eu louvo a Deus hoje, porque nós vivemos momentos difíceis, vivemos momentos lindos, maravilhosos, e não ficou no passado, mas toda a nossa história foi reestruturada, foi reformada, e hoje eu posso dizer que nós temos um casamento pleno, feliz, um casamento totalmente estruturado no Senhor, na misericórdia, no amor, no perdão do Senhor. E louvo a Deus porque hoje nós somos muito mais felizes do que talvez um dia eu imaginava que nós seríamos. Então, são histórias, lembranças e situações que quando nós lembramos, é maravilhoso saber que em tudo isso Deus esteve conosco. E uma das coisas assim que eu ainda me surpreendo mais com Deus em primeiro lugar, mas é da capacidade que o meu esposo tem de aprender. Ele consegue aprender com os erros, consegue aprender com as situações da vida, e ele fica melhor a cada dia. É isso que é bom. O que a gente pode aprender com ele, também com a vida dele, com a história dele, é que a graça de Deus é muito abundante sobre nós. É muito abundante. Quando a gente chega no nível de que não consegue se perdoar pelos erros que a gente cometeu, a gente não está recebendo a graça, né, de Deus sobre a nossa vida. Mas quando a gente recebe o perdão de Deus e se perdoa, né, e esquece o passado e avança e prossegue para o alvo, aí você está recebendo a abundante graça do Senhor. E isso me fez tomar muitas decisões na minha vida e ministerialmente. Foi aí que eu comecei, que eu mergulhei, né, mesmo no ministério, dentro da igreja, não só em relação à música, voltado à música, mas também em relação a ganhar jovens também, né? Todas as coisas que ele prega, todas as coisas que ele fala são coisas que ele realmente vive. Dentro de casa, tudo que ele fala é o que ele é. Uma pessoa super disciplinada, uma pessoa super organizada e um homem de Deus. Quantas vezes a gente abre a porta do quarto sem a gente menos imaginar e ver ele lá, de joelho, sabe, orando. Isso é inspiração pra gente nunca desistir. A gente não tem que buscar a Deus só quando a gente nasceu de novo e aquele momento. E às vezes a gente desanima com os problemas e a gente para. Mas a vida dele ensina isso, que a gente nunca tem que parar. Não importa as dificuldades que vão vir, não importa as lutas que vão vir, porque sempre vão vir. Mas a gente nunca pode parar. A gente tem que continuar de joelho e tem que continuar buscando quem a gente tem que buscar, é o Senhor. É isso. Nós, eu e o Juvenal, nós temos procurado agradar ao Senhor, dando a nossa vida totalmente, inteiramente para Ele, para o seu reino. E Ele tem nos retribuído, né, trazendo os nossos filhos para dentro do nosso ministério, né? Hoje eu posso dizer que nós não estamos mais sozinhos. Os nossos filhos estão conosco no ministério, né? Os nossos filhos já estão começando a definir a sua vida ministerial. Eles já começam a ser referência na vida da igreja. Então, vale a pena nós realmente nos doarmos para Deus, né? E temos procurado viver isso, temos procurado amar cada pessoa, temos procurado realmente exercer a paternidade, né, sobre os nossos líderes, sobre os nossos filhos espirituais. E acaba sendo uma família só. O construtor desta história
tem alicerçado sua trajetória de vida na promessa de que aquele que começou a boa obra em sua vida não descansará até que a tenha terminado. E aprendeu a construir amizades. Amizade que durará por toda a eternidade. Amizade que perdura mesmo à distância. Amizade reconstruída. Amizade solidificada. Amizade redescoberta. Amizade conquistada. Amizade gerada no propósito de Deus. O construtor desta história segue avançando, cumprindo seu chamado apostólico, aperfeiçoando seus dons, capacitando-se em favor da justiça, avançando na unção apostólica, fazendo novos pastores. E fazendo novos pastores em outros países. Recuerdo en 2013, si no me equivoco, en los encuentros apostólicos y proféticos allá en Puerto Ordaz, creo que fue alrededor del 2003. La palabra, el mensaje que Dios puso en su corazón impactó mi vida. A partir de ese momento pues hubo una cercanía hacia su ministerio. También recuerdo el 9 de abril del 2006, cuando usted junto a su amada esposa Ogla nos unge extraoficialmente como sus hijos, como pastores, y nos da su cobertura ahí en Tacarigua, un domingo en la mañana. Recuerdo ese día, fue de gran bendición. También recuerdo después de una forma oficial, el 29 de septiembre del 2007, aquí en Margarita, en la Asunción, usted pues nos unge junto con otros pastores que estuvieron presentes de aquí de la isla como pastores, como para abrir pues esta congregación, esta iglesia viva global aquí en Nueva Esparta. Agradecido pues por su ministerio, por la palabra que Dios pone en su vida, por esa entrega, por esa pasión que no mira distancia. Usted y su familia que vienen desde Manaos para bendecirnos, para derramar de lo que Dios ha puesto en su vida. Pido a Dios pues que siga estrechando este lazo entre ustedes y nosotros, que nos siga fortaleciendo. Bueno, apóstol, le amamos, usted es especial, ustedes son especiales y creo que los cielos están abiertos y Dios derrama bendiciones abundantes sobre ustedes. Cielito. Apóstol, de verdad, estamos muy, pero muy, muy agradecidos a Dios por su vida, por el ministerio, y le queremos dar gracias a Dios por este día tan especial, el día de su cumpleaños, en nombre de la Iglesia Viva Global de aquí de Margarita, del estado de Nueva Esparta. Le damos muchas, pero muchas gracias a Dios por su vida y les felicitamos en su cumpleaños. Bendiciones, le amamos. O Evangelho tem o poder de te resolver absolutamente e dar a você uma vida plena, plena, plena em Deus, plena em você mesmo, plena dos poderes que Ele conferiu a você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.